Ok, está ficando escuro e você tem aquela sensação de que alguém está te perseguindo. A primeira coisa que você pode querer fazer é começar a andar um pouco mais rápido. Este truque pode ajudá-la a se livrar da pessoa suspeita atrás de você ou confirmar seu pior medo. Agora é oficial, tem alguém perseguindo você. Sua frequência cardíaca está insana, o coração bombeia seu sangue como nunca. Tente fazer voltas. Virar 3 ou 4 vezes à direita é suficiente para você voltar à posição inicial. Este truque fará duas coisas. Primeiro, você terá a chance de desaparecer, especialmente se conhecer bem a vizinhança. Em segundo lugar, você confirmará mais uma vez que essa pessoa está atrás de você. Tente fazer essas voltas com sabedoria. No momento em que virar a primeira vez, comece a correr para que o seguidor te perca de vista. Não faça isso se você nunca esteve nesta região, pois assim as chances não são favoráveis para você. É mais provável que você se perca ou, pior, acabe em um beco sem saída. Você pode ter sorte em encontrar alguém que conhece na rua, como seu vizinho fortão, com aquele Rottweiler de que você tem medo. Se houver algumas pessoas passando, mesmo que você nunca as tenha visto antes, apenas diga em voz alta: "E aí, tudo bem?" Basicamente, finja que vocês são amigos. Conte que alguém está seguindo você e peça para que te acompanhe até um local mais público, até que você encontre outra maneira de voltar para casa. Um grande erro é entrar no seu condomínio quando você estiver sendo seguido, mesmo que um grupo de pessoas esteja se oferecendo para ajudar. Parece assustador, mas o perseguidor provavelmente se lembrará de onde você mora e pode querer voltar mais tarde. Mas vamos considerar que você não teve sorte dessa vez. A rua está deserta e só tem você e aquela pessoa assustadora logo atrás. Certifique-se de que suas roupas não vão te deixar na mão. Se estiver usando um moletom com capuz, coloque o capuz para dentro da jaqueta para escondê-lo. Se seu cabelo estiver preso em um rabo de cavalo ou em um coque, solte-o enquanto caminha. Será mais difícil para o seu perseguidor agarrar todo o seu cabelo ou puxar suas roupas se ele não tiver nada em que se agarrar. Suas roupas e sapatos podem realmente ajudá-lo a escapar se você for pego por um estranho. Você pode tentar se livrar de uma jaqueta, espero que você tenha o tipo que tem zíper frontal. Os sapatos de salto alto parecem ter sido projetados para autodefesa, certamente não para caminhar. Uma das técnicas mais eficazes para se salvar quando você está sendo atacado é a batida do pé. Pise com toda a força que estiver em cima do pé do seu perseguidor. Parece difícil, mas com certeza a atenção dele focará em coisas mais urgentes. Sapatos baixos também funcionam, mas obviamente são menos eficazes. Você tem que se livrar desse estranho. Se não estiver muito longe da rua movimentada da qual acabou de sair, pode fingir que esqueceu algo. Bata nos bolsos, haja como se estivesse procurando algo. Diga em voz alta: "Aff, onde está minha carteira?" Não procure pelo seu telefone. O estranho vai pensar que você não tem um, o que torna mais fácil pegar você. Além disso, nunca diga que você perdeu suas chaves, pois elas serão úteis mais tarde. Agora, comece a andar mais rápido na direção oposta. Seu perseguidor terá menos probabilidade de perseguir alguém que está correndo em direção a uma via movimentada. Bônus: ele provavelmente estava atrás da sua carteira, não de você. Ladrões não costumam perseguir alguém que não tem dinheiro. Não pegue seu telefone e comece a navegar ou enviar mensagens de texto. A luz da tela tornará mais difícil para seus olhos se ajustarem no escuro, e olhar para o telefone deixará você mais lento. Além disso, pode ser que o estranho queira justamente o seu telefone, então não deixe que ele saiba onde você guarda o seu. É ótimo se você estiver em uma região que conhece bem. Caso contrário, tente lembrar o máximo de detalhes possível. Conforme você anda, descubra o número da rua, olhe os números das casas e as lojas ou prédios ao redor. Se você carrega livros pesados e sacolas de compras, prepare-se para deixá-los cair assim que sentir que algo está errado. Segurar itens pesados o deixará mais lento. Não fique quieto. Faça um estardalhaço ao tentar se afastar e grite "Fogo!" em vez de "Socorro!". As pessoas correm para ajudar quem grita fogo, para evitar que suas casas sejam queimadas. Ok, mais um cenário. 22 horas. Você está do lado de fora da academia esperando o ônibus finalmente aparecer. Lembre-se de algumas regras simples. Primeiro, tente ficar perto de outras pessoas que também estejam esperando. Se não houver ninguém, fique dentro de um prédio ocupado em uma área iluminada. Pelo menos há pessoas por perto até o seu transporte chegar. Quando o ônibus finalmente chegar, preste atenção nas pessoas ao seu redor. No caso de alguém parecer suspeito para você, ou se alguém estiver agindo de forma estranha, certifique-se de avisar o motorista. Quando é tarde da noite, os ônibus geralmente estão quase vazios. Não vá para o canto mais distante do ônibus. Sente-se no assento mais próximo do motorista. Se você sair do ônibus e sentir que algum outro passageiro que saiu na mesma parada está seguindo você, vá até o local mais próximo para pedir ajuda. Pode ser algum prédio ocupado.
Outro cenário possível é alguém seguindo você em público. Se isso acontecer, tente entrar em um supermercado ou cafeteria e se perder na multidão. Se sua jaqueta for de uma cor diferente da camisa, tire-a. Será mais difícil para o seu perseguidor identificá-lo. Se você entrar em um restaurante ou cafeteria e seu perseguidor estiver determinado, ele entrará e esperará por você. Uma coisa a fazer é ir direto ao banheiro e ficar de 5 a 10 minutos lá. Ele pode se cansar e ir embora. Se você sair e ele ainda estiver lá, entre na fila, peça uma bebida e disfarçadamente diga a um dos atendentes que você está sendo seguido. Eles devem fazer algo e ficar de olho em você. Pegue sua bebida e sente-se. Pegue o seu telefone e comunique à sua família ou amigos onde você está, para que eles possam vir buscá-lo ou fazer companhia. Enquanto você espera, tente estes truques. Comece a bocejar. Se uma pessoa que está observando você também bocejar, significa que ela está observando você. Bocejar é visualmente contagioso. Então finja que está olhando para o relógio. Se a pessoa olhar para o relógio também, ela está de olho em você. Para enganar o perseguidor, pegue suas coisas, saia da cafeteria por 2 ou 3 minutos e ande um pouco pela rua, até que ele perca você de vista. Então assim que ele sair, volte para o café. Ele não terá motivo para voltar, a menos que esteja seguindo você. Quando alguém vier buscá-lo, peça à equipe para levar você até a saída dos fundos da cafeteria, para ficar em segurança. Tente não andar sozinho em nenhum momento. Sempre pegue as vias movimentadas e esteja atento ao seu entorno. Ok, digamos que você tenha chegado ao seu condomínio sem problemas. Os elevadores são um local comum para personagens duvidosos. Lembre-se de que você deve sempre verificar o que há dentro antes de entrar em um. Se tiver alguém próximo a você agindo de forma suspeita e lhe der arrepios na espinha, é só esperar o próximo elevador. Quando você estiver dentro, tente ficar ao lado do painel de controle. Mesmo a pessoa mais legal pode de repente começar a abordá-lo. Se você sentir que a situação está saindo do controle, você tem o painel para pressionar o botão e pedir ajuda. Não apenas pessoas, mas cães também podem segui-lo. Claro que os cães são os melhores amigos das pessoas, mas às vezes, até eles podem representar uma séria ameaça. Corredores, atletas e ciclistas podem provocar o cão com seus movimentos. Primeiro, sempre evite o contato visual direto. Você pode ficar um pouco de lado para ser um alvo mais estreito para o cão. Mesmo assim, mantenha o animal sob sua visão periférica. Você também pode distrair a atenção do cão com algo. Provavelmente é uma boa ideia sempre ter algo consigo para isso. Pode ser um moletom amarrado na cintura. Você pode puxá-lo rapidamente e jogá-lo para distrair a atenção do cão. Se você for correr e souber que pode haver cães de rua, leve um brinquedo de pelúcia consigo. Em caso de emergência, até atirar um sapato pode ser uma boa ideia. Mas andar descalço para casa não parece uma experiência agradável. Se o pior for inevitável, certifique-se de proteger o rosto, a garganta e o peito. Para proteger seus dedos, mantenha as mãos com os punhos bem fechados. Pode parecer estranho, mas o melhor lugar para ser mordido é no antebraço. Se o cachorro morder você, não puxe para longe, para não piorar as coisas. Você está sobrevoando o Oceano Pacífico quando de repente se forma uma tempestade que faz o avião tremer. A aeronave começa a descer e você perde o controle. Você rapidamente coloca um paraquedas, ejeta do avião e aterrissa em uma ilha. Ainda bem que você era a única pessoa no avião que transportava algumas mercadorias para o exterior. Por sorte, a tempestade não danificou seu paraquedas. Você se desamarra e se dirige ao abrigo mais próximo sob algumas palmeiras. Está esperando que a tempestade passe. O sol está brilhando e as ondas parecem agradáveis e amigáveis. Você acorda e olha ao redor. Nada além de uma grande extensão de água que o envolve em todas as direções. Não há um barco, um ser humano ou outro ser vivo por perto. Você percorre a ilha tentando encontrar alguma coisa. Não sabe nem mesmo o que está procurando. Em um dos lados da pequena ilha, você vê alguns pedaços de metal e restos do avião que foram levados para a praia. Você corre para lá e tenta ver se encontra algo útil. É uma pena que tudo tenha sido destruído. No entanto, uma caixa lacrada conseguiu sobreviver. Você a abre e vê dezenas de rolos de fita adesiva empilhados uns sobre os outros. Depois de atravessar a ilha, você volta para o acampamento arrastando a caixa de fita adesiva. Você tenta descobrir o que fazer. Logo, você tem uma ideia. Há alguns lugares na ilha que são de difícil acesso, e como seus sapatos foram danificados, você faz as suas próprias sandálias. Para isso, você pega alguns galhos e tenta usar fita adesiva para fazer um novo par de sapatos. Depois de muitas tentativas fracassadas, você quase desiste.
Mas então você prende um pouco de fita adesiva em pedaços de casca de árvore que são mais ou menos do tamanho do seu pé. Essas serão as solas de seus novos sapatos. A fita adesiva é lisa e não machucará seus pés. Depois de adicionar vários galhos, enrola a fita adesiva ao redor de seus pés e pronto! Você tem sandálias de fita adesiva. Agora você pode se aventurar nas partes rochosas da ilha sem danificar seus pés. Ao caminhar pela ilha, você começa a sentir o calor. Enrola a camisa na cabeça, mas não é suficiente para protegê-lo. Você usa um pouco de fita adesiva para criar um chapéu com a ajuda de folhas. Em seguida, coloca-o na cabeça. Agora você está seguro para sair. Depois de um tempo, você traz de volta algumas coisas que encontrou na ilha. A essa altura, você começou a sentir que sua barriga está roncando. Em seguida, em um recife rochoso, você avista alguns caranguejos e peixes grandes e saborosos, mas não consegue pegá-los com as mãos. Você pega um galho comprido, pega algumas folhas de palmeira e amarra tudo para fazer uma rede. Em seguida, usa a fita adesiva para reforçá-la e se dirige ao recife. Você está usando suas sandálias improvisadas e o chapéu para proteger a cabeça e carregando a rede para pegar alguns peixes. Até agora, você usou apenas 2 rolos de fita adesiva. Depois de algum tempo, você consegue pescar alguns peixes e caranguejos e os leva de volta para o acampamento. Você faz uma fogueira e começa a grelhar seu peixe. Você está sentado em um tronco, mas esse assento não é muito confortável. Você pega um pouco de fita adesiva e faz uma esteira para si mesmo. Quando a comida fica pronta, você se delicia com ela. Agora, outro problema: a água. Não há água fresca por perto, mas tem uma tempestade que está chegando. Enquanto isso, você pega alguns cocos e come a fruta de sobremesa enquanto bebe leite de coco para se refrescar. Você prepara uma pequena cabana juntando galhos e folhas e prendendo-os com fita adesiva para impedir que a água entre na sua nova casa. Ao mesmo tempo, você cria um funil com fita adesiva para coletar a água da chuva. Depois de entrar no funil, a água é coletada em um lago improvisado também feito de fita adesiva. A essa altura, você já usou quase metade dos rolos de fita adesiva. A tempestade começa a se formar e você fica dentro da cabana, onde você tem o seu novo tapete. Você está entediado, então cria uma cadeira e uma mesa com fita adesiva para deixar a cabana um pouco mais confortável. Começa a chover e você percebe que um pouco de água se acumulou no reservatório que você construiu. Você a bebe imediatamente usando uma casca de coco como copo. Sua cabana consegue resistir à tempestade e você dorme um pouco em seu confortável tapete. No dia seguinte, você verifica o suprimento de fita adesiva e vê que já está na metade do último rolo de fita. Você construiu uma cabana segura e sólida e tem um suprimento constante de alimentos do Recife. Você já passou 5 dias na ilha, então agora é hora de encontrar uma saída. Você faz o possível para procurar ajuda, mas nada. Nenhum avião ou navio à vista. Você está desesperado para sair e teve sorte. Você avista um navio de carga bem distante. Você precisa agir rapidamente. Depois de examinar sua caixa de fita adesiva, você decide criar uma jangada para navegar. Você reúne comida e água suficientes para a viagem e começa a trabalhar. Você começa coletando troncos grandes para a base e colocando-os lado a lado. Você tem uma corda feita de casca de árvore e folhas para amarrar as toras. Ela é grande o suficiente para você caber. Em seguida, você pega outro conjunto de toras e as coloca sobre a base e repete o mesmo processo para criar uma segunda camada. Dessa forma, você minimiza o risco de afundar. No final, você coloca fita adesiva em todos os pontos fracos para reforçar a jangada. Você usa alguns galhos para criar remos para remar com pás feitas de fita adesiva. Você vê que usou cerca de 75% do seu suprimento, incluindo a fita que usou para construir a cabana e os móveis. Ela não é tão forte quanto a fita adesiva nova, mas ainda assim dá conta do recado. Depois que a base e os remos estiverem prontos, você constrói uma pequena cabana para abrigar seus alimentos e suprimentos e protegê-los das ondas. Além disso, você faz um mastro de madeira e usa um pedaço de tecido como vela. Você coloca a jangada na água e começa a remar. Até aqui tudo bem. Você abre a vela e faz uma pausa no remo. Você se vira e olha para a ilha que tem sido seu lar nos últimos 5 dias. Você está partindo em uma jornada perigosa, arriscando tudo, mas se permanecer na ilha por muito tempo, definitivamente não conseguirá sobreviver. Já se passou 1 hora e mal consegue ver a ilha, mas o navio está se aproximando. Você ainda tem mais um rolo de fita adesiva para usar em situações de emergência. As águas estão calmas e você vê golfinhos nadando ao redor. Você come alguns peixes e bebe um pouco de água antes de perceber que as ondas ficaram maiores.
Você prepara sua vela e se abaixa para se proteger. Ainda bem que sua jangada é resistente. Ondas grandes batem contra ela, derrubando parte de sua comida e água, mas a jangada ainda está inteira. Com o passar do tempo, o sol começa a se pôr e ainda não há sinal de vida. Você usa o restante da fita adesiva para consertar a jangada. Mesmo tendo perdido alguns alimentos durante a tempestade, você tem sua rede para pescar mais peixes. Você faz uma fogueira pequena e segura em uma casca de coco, cozinha os peixes e começa a comer. Você se vira e vê um navio vindo em sua direção. Imediatamente você pega um galho, acende-o e começa a balançá-lo para que o navio o veja. Parece que você vai passar despercebido, mas então alguém no navio vê você. Eles lançam um barco de emergência para pegá-lo e resgatá-lo. É seguro dizer que a fita adesiva realmente salvou sua vida. Você finalmente conseguiu! Depois de todo o treinamento, você está pronto para seu primeiro salto de paraquedas. Cheio de confiança, chega à porta do avião quando alcança 3.650 metros. Ao sair no ar, no último segundo, você ouve um instrutor gritando alguma coisa. Eu não verifiquei seu paraquedas! Você não consegue ouvi-lo enquanto salta do avião, vendo apenas sua expressão preocupada. Bem, parece que algo deu errado. Você puxa a alça para liberar o paraquedas, mas ele não foi dobrado corretamente, abrindo em um grande bolo. E agora você está girando cada vez mais rápido. Você está ficando tonto e precisa se recompor. Cada segundo é crucial e nesta altitude tem menos de 1 minuto para agir. Você se joga com o corpo na posição selada, espalhando com os braços e as pernas formando um X. Isso cria um pouco mais de resistência, permitindo que seu corpo se estabilize um pouco. Agora você tem mais tempo para chegar ao seu paraquedas reserva de emergência. Ainda tonto de tanto girar, tenta se lembrar de onde ele está. Você pega o que acha que é a alça certa e puxa com força. Ah, não! Isso é uma cinta da perna! Você afrouxou o compartimento das suas costas e agora está escorregando. Este não é o seu dia de sorte. Você segura e aperta a cinta de perna. Ah, sim! Você está lembrando do procedimento de segurança agora. Passo 1. Se separe do paraquedas principal com a alça vermelha. Feito! Agora você está em queda livre novamente. Passo 2. Encontre o cabo prateado para abrir o paraquedas reserva. Depressa! O chão está se aproximando rapidamente. Onde está essa alça? Opa, tá ali. No seu peito, à esquerda. Você puxa com força. Tapum! O paraquedas sai e é acionado, freando a sua descida. Agora você está aliviado. De tirar fôlego, coração batendo. Ah, sim! Finalmente você pode apreciar a vista, por cerca de 10 segundos antes de pousar no chão. Suavemente, pés primeiro. Ei, parece divertido, também quero ir. Como sempre, em vez de subir as escadas, você usa o elevador. As chances de ele falhar são de 1 em 10 milhões. As chances de ser atingido por um raio são 10 vezes maiores. Mas hoje, você está naquele elevador azarado. À medida que desce do 5º andar, o sistema de polias falha, um cabo se rompe e o elevador começa a cair. Rapidamente, você se deita de costas, colocando um braço em volta da cabeça para protegê-la do impacto e o outro braço sobre o rosto para salvá-lo de possíveis objetos caindo. Você abre as pernas uniformemente. Em apenas alguns segundos, você se prepara para o impacto. Ele cai e os detritos de cima caem ao seu redor. Parabéns! Você evitou lesões. Mas seria possível alterar o impacto saltando? Vamos pensar nisso. Se você pulasse muito antes, seu impacto seria mais severo, pois sua velocidade aumentaria na descida. E se você pulasse tarde demais, a velocidade do seu salto para cima faria com que você batesse a cabeça quando o elevador parasse. Seria necessário pular no momento preciso para ser eficaz em velocidade. E sem a capacidade de ver através do aço, isso seria pura sorte. Portanto, é melhor usar o método de deitar. Boa sorte com isso! Você dirige casualmente para o trabalho, passando pela mesma ponte como em qualquer outro dia. Hoje há mais tráfego do que o normal e você está preso em um engarrafamento. A ponte começa a ranger. Infelizmente, é possível que pontes estruturalmente defeituosas entrem em colapso com excesso de peso. E aí está você. Quando a ponte cai no rio, seu carro flutua. Conforme a água vai subindo lentamente ao seu redor, ele começa a afundar. Você tenta manter a calma e respirar fundo. Você tem até 2 minutos antes que o carro afunde completamente. E precisa agir rápido e abaixar o vidro. Ao tirar o cinto de segurança, percebe que a água já subiu acima das janelas. Você tenta baixá-las, mas elas estão presas no lugar devido à pressão. Você perdeu sua oportunidade. Você está afundando ainda mais e pensa em abrir a porta. Melhor não.
Isso fará com que seu veículo afunde ainda mais rapidamente. Além disso, será mais perigoso sair. O carro bate no fundo e a água entra lentamente. Você tenta abrir a porta, mas a pressão é tão forte que ela nem se move. Você pensa na água entrando. Talvez, se esperasse até que tenha água suficiente dentro, poderia regular a pressão, permitindo que as portas se abram. Mas com o ar limitado que restaria, e se as portas ainda não funcionarem, é muito arriscado. Sua única opção é quebrar o vidro. Você faz isso facilmente devido à pressão da água e ela entra rapidamente. Você respira fundo pela última vez enquanto segura a moldura da janela. O carro enche rapidamente e a sucção para de repente. Você se puxa pela janela e coloca os pés no carro, empurra para cima e nada até a superfície. Sim, me lembre de não pegar carona contigo. Em seguida, você está caminhando em uma floresta e encontra o lugar perfeito para ver o pôr do sol. Você tira uma foto e ficou ótima, mas espere, qual é o caminho de volta para o acampamento? Está escurecendo e você não tem ideia de como chegou aqui. Assim, verifica seu telefone. Tem um mapa, então você vai ficar bem, certo? Mas você tirou muitas fotos da natureza e a bateria acabou. Você pode sobreviver até 3 horas sem abrigo em condições climáticas adversas. Pode ficar sem água por 3 dias e até 3 semanas sem comida. Você precisa decidir suas próximas ações em ordem de importância. Sua primeira tarefa é construir um abrigo. Você encosta uma grande vara em uma árvore para apoiar o telhado. Então, constrói 2 paredes nas laterais formando uma estrutura robusta. Há muitas folhas na floresta, e você cobre o telhado com pilhas delas para dar isolamento e proteção. Por dentro, constrói um belo colchão de folhas. Então entra e espera até amanhecer, na esperança de ter um sono relaxante. Você dormiu terrivelmente, mas não há tempo para deixar uma avaliação no seu aplicativo de reservas. A próxima tarefa é encontrar água. Ao percorrer uma descida, por fim encontra um riacho. Água limpa, feito. Você continua caminhando acompanhando o fluxo do riacho, esperando que te leve até um rio. É bem provável que se encontrem pessoas e sinais de civilização ao longo de grandes volumes de água. As horas passam e sua barriga ronca. Você procura lanches saborosos. Tem algumas frutas e cogumelos, mas você não os reconhece. É melhor não comer se não tiver certeza se é venenoso. Você procura insetos em troncos e galhos antigos e encontra algumas larvas da farinha que podem ser comidas cruas. Alguns insetos, quando cozidos, podem ser uma importante fonte de ferro, proteína e vitamina B12. Você olha para as larvas e seu apetite vai embora. Talvez mais tarde. Finalmente, o córrego encontra um rio e logo à frente tem uma ponte. Não aquela que caiu. A dificuldade acabou. Você joga os insetos fora e começa a próxima aventura procurando uma lanchonete. Pois é, nós também não iremos acampar juntos. Você está andando pelo campo. O vento está aumentando e não muito longe, um tornado está se formando. Você começa a fugir dele, mas não consegue, pois ele viaja até 100 km por hora. Sua principal preocupação não é o tornado em si, mas as árvores e edifícios que o tornado leva, transformando-os em perigosos objetos voadores. Eles voam em velocidades insanas, enquanto são carregados por ventos rápidos, atingindo até 480 km por hora. Você procura abrigo, mas não há nada disponível. Sua única possibilidade é uma vala que não seja cercada por árvores ou outros objetos quebráveis. Você deita na vala e cobre a cabeça com a jaqueta, segurando-a com os braços para se proteger. Enquanto está deitado, com o barulho da tempestade ao seu redor, você se sente como se estivesse em um motor de jato gigante. É um som aterrorizante, mas felizmente, você não está no caminho do tornado. Dá para ouvir os pequenos detritos assobiando sobre sua cabeça e muitos causam impacto, batendo ao seu redor, mas felizmente não te acertam. De repente, tudo fica tranquilo. Você fica lá controlando sua respiração, tentando relaxar. Você ainda não se levanta, pois o pior ainda pode estar por vir. Os tornados podem durar de vários segundos a até 1 hora. Você não se arrisca e fica na vala por 1 hora inteira. Mas finalmente, quando fica claro que ele se foi, tira a poeira da jaqueta e vai para casa. Bem, diria que você é realmente azarado. Então, estou removendo você dos meus contatos e desfazendo amizade nas redes sociais. E farei isso assim que sair do hospital. Ok, você está caindo de um penhasco. Por alguma razão não sabia sobre o namorado dela. Droga, esta é uma situação difícil. É hora de dividir a queda em várias etapas. Tente agarrar qualquer coisa que vir ao despencar, como arbustos, árvores ou pedras. Dessa forma, você divide uma queda longa em partes mais curtas. A cada nova, o impacto diminuirá. Quanto mais impacto for absorvido, mais chances terá de sobreviver. E outra chance no amor.
mas não com ela. O mesmo vale para o caso de você cair de uma janela. Tente se segurar em qualquer coisa pelo caminho. Isso provavelmente não vai segurá-lo, mas pelo menos você terá vários intervalos na queda para ajudar a diminuir sua velocidade. Uma marquise ou um toldo podem salvar sua vida. Não importa se forem de plástico ou vidro. Vai doer de qualquer maneira, mas você sobreviverá. Talvez. É bom dobrar um pouco os joelhos. Dessa forma, suas pernas tocarão o solo simultaneamente e as consequências serão menos graves. Outra dica é que sempre que aterrissar, tente com que seja na ponta dos pés e nunca com as pernas retas e travadas. Não se esqueça de cobrir a cabeça com os braços. Eles ajudarão na proteção, não importa se você cair no concreto ou em uma poça de lama. Areia movediça não é tão perigosa quanto parece nos filmes. Se você ficar preso nela, droga, você está em uma situação difícil. Primeiro, fique calmo, você não vai afundar mais do que até a cintura. Jogue fora qualquer coisa que o deixe mais pesado, como sapatos, bolsas e até as roupas. Balance as pernas para criar espaço para a água. Isso ajudará a sair. Seus braços devem estar sempre para cima. Experimente flutuar, mas não de bruços. Mova-se para trás com pequenos passos, pois passos grandes são mais difíceis de dar e demorará mais para sair. Quando você alcançar a superfície sólida, role para fora da areia movediça. Sobreviver a um ataque de animal selvagem pode ser um desafio, mas uma multidão não é menos perigosa. Ela pode se mover como um fluido, não deixando você escapar. Se estiver preso entre centenas de pessoas, droga, você está em uma situação difícil. A regra número 1 é não parar. Essa é a maneira mais rápida de cair. Se você realmente for para o chão, faça uma bolsa de ar. Posicione seus braços acima do rosto e do peito, abraçando-os. Se conseguir ficar de pé assim que sentir a multidão chegando, mova-se com ela e para as laterais ao mesmo tempo. Se estiver perdido na selva e precisar pescar, pode usar o lacre de uma lata. Faça um gancho com ele e um corte inclinado e apare o metal para que pareça um anzol de verdade. O principal é deixar uma pontinha afiada. Uma lata também pode se tornar um fogão improvisado. Pegue uma lata e corte um buraco na lateral. Ponha alguns gravetos dentro e coloque fogo. Você pode fritar um ovo em cima. O fio dental pode ser muito útil para sobreviver na selva. Primeiro, você pode usá-lo como linha de pesca junto com um anzol. Ele também pode ser usado como varal, estendido entre duas árvores. Apesar de fino, um único fio pode suportar até 2,2 kg. Você pode fazer uma lança amarrando um pedaço de pau e uma faca com fio dental. Ele também é bastante inflamável, então se não tiver gravetos para colocar fogo ou pedaços maiores de madeira, experimente queimá-los. O fio dental também pode ser um ótimo cadarço improvisado. Uma simples garrafa de plástico pode dar uma corda muito forte se você tiver uma faca boa. Primeiro é preciso encontrar um pequeno toco, que deve ter um diâmetro quase igual ao da garrafa. Faça um corte no meio do toco. Em seguida, corte uma fenda grande o suficiente para a lâmina da faca caber dentro. Corte o gargalo da garrafa e faça uma pequena fenda na borda dela. A largura depende da largura da corda que você deseja. Coloque a borda da garrafa dentro da fenda central e ponha a faca no entalhe do toco com a lâmina voltada para a fenda. Comece lentamente puxando a garrafa pela fenda. Ela irá girar. Conforme gira, a lâmina corta o plástico fazendo a corda. Você pode usá-la para construir um abrigo, pois ela fixará muito bem os troncos. Um humano pode passar vários dias sem comida, mas não há como sobreviver sem água. Ela pode ser deliciosa na natureza, mas se você sentir que não é segura para beber, pode precisar de um filtro improvisado. Faça uma fogueira. Pode ser que ferver a água não seja suficiente, então assim que as cinzas do fogo esfriarem, triture-as até que virem pó. Não use carvão que encontrou pela floresta, pois você nunca sabe o que tinha ali. Então você precisa de uma garrafa de plástico. Corte o fundo dela e faça um furo na tampa. Vire de cabeça para baixo, coloque um pouco de carvão. Uns 7,5 cm são suficientes. E despeje a água nela. A água gotejou e está pronta para beber. Para remover qualquer excesso de carvão, enrole um pano limpo na tampa para uma filtração a mais. Ok, você está ficando com fome e provavelmente precisa acender o fogo. Droga, simplesmente não há fósforos nem um isqueiro. Esvazie os bolsos para ver se consegue fazer um fósforo improvisado. Se tiver uma pilha, provavelmente a da sua lanterna, e uma embalagem metálica de chiclete, isso já é o suficiente. Corte uma tira fina da embalagem de alumínio longa o suficiente para ligar as duas extremidades da bateria.
O meio da tira deve ser mais fino que as pontas. Aproxime-se de uma pilha de grama seca, pequenos gravetinhos ou até mesmo algum papel, qualquer coisa que vá utilizar para iniciar o fogo. A tira de papel alumínio irá esquentar em segundos, colocando fogo nos gravetos. Os mosquitos são uma verdadeira tortura e há muitos deles na floresta. Você pode fazer seu próprio repelente caseiro para manter os danados bem longe. Tudo o que precisa é de uma laranja, um limão ou qualquer outra fruta cítrica cheia de óleos essenciais. Descasque a laranja e esfregue a casca diretamente na pele, amassando um pouco antes para fazer sair bastante daqueles preciosos óleos essenciais. Outra maneira útil de manter os mosquitos bem longe é adicionar algumas cascas de laranja ao seu fogo. Enquanto ele queima, os óleos essenciais são liberados e espantam aqueles carinhas insuportáveis. Se você quiser enviar um sinal de que está perdido e for uma emergência, faça 3 pequenas fogueiras e coloque qualquer vegetação verde como grama e depois cubra novamente com um pano molhado. Com isso, você terá grandes baforadas de fumaça branca. 3 baforadas seguidas significam emergência. Adicionar um pouco de óleo ao fogo deixará a fumaça preta. Se não tiver óleo, use casca de bétula. Lembre-se, quanto mais alto o local onde você for fazer o fogo, melhor. Então suba para uma área bem visível. Se alguém amarrou suas mãos, droga, você está em uma situação difícil. A primeira coisa a fazer é mover seus pulsos para afrouxar o nó. Normalmente as cordas podem ser cortadas friccionando contra objetos duros e pontiagudos. Se você estiver amarrado com uma abraçadeira, tente rompê-la. Feche bem os punhos, pressione os nós dos dedos, levante as mãos acima da cabeça e, em seguida, as abaixe com força. A pressão irá arrebentá-la. Você também pode tentar escapar da abraçadeira. Primeiro, feche bem os punhos. Os pulsos ficarão maiores dessa forma, alargando-a. Quando você relaxar as mãos, a abraçadeira se afrouxará e você poderá escapar. A fita adesiva pode ser mastigada ou, se você a umedecer, ela ficará mais macia e mais fácil de se soltar. Você pode até fazer isso com a sua saliva. Atravessar uma correnteza de água pode ser mais perigoso do que parece. Ao cruzar, escolha uma área reta e larga. Antes de entrar na água, verifique se a correnteza não está muito rápida. Jogue um galho nela. E se ela se mover mais rápido do que a média do seu ritmo de caminhada, procure outro local para atravessar. Ou você também pode procurar um barco nas proximidades. Bem-vindo de volta à Ciência e Você. Enquanto você caminha na selva, uma cobra aparece de alguns arbustos secos e pica você acima do seu tornozelo. Que azar, hein? Mantenha a calma. Você deve manter sua frequência cardíaca e pressão arterial baixas para retardar a disseminação do veneno. Tire os sapatos e as meias. Agora, você deve descobrir se a picada foi de uma cobra venenosa ou não venenosa. Se você vir 2 feridas de punção profundas em sua perna, elas vieram de presas de um animal venenoso. Na picada de uma serpente não venenosa, você verá pequenos dentes afiados em forma de U. Existem cerca de 600 espécies de cobras venenosas e você deve procurar víboras e cobras. Cada uma tem um tipo diferente de veneno e requer tratamentos diferentes. Se uma víbora o picar, não pressione o ferimento. Prender o veneno em uma área pode piorar o dano ao tecido. Então, você deve correr para o hospital mais próximo para tratamento. Se uma cobra picar alguém, você deve amarrar a área com uma bandagem para impedir que o veneno penetre mais profundamente no organismo. Fique de olho na pessoa que foi picada para ter certeza de que está respirando. Sim, o veneno da cobra pode paralisar o diafragma. Não sugue o veneno. Ele penetra tão rápido no sistema de uma pessoa que você não vai retirar nada. Dê uma boa olhada na cobra e, se puder, tire algumas fotos dela para mostrar à equipe médica. Tente ter uma boa composição de imagem. Passando de cobras para alergias, a maioria das pessoas reage aos alérgenos com coriza ou alguns espirros, mas outras têm respostas muito mais complicadas. Uma erupção cutânea, como coceira, pode ser sinal de uma reação alérgica. Pode ter aparência de dermatite e pode aparecer uma semana após sua exposição a um alérgeno. Houve um caso raro há alguns anos. Uma pessoa colocou o aparelho dental pela primeira vez e, depois de uma semana, desenvolveu uma erupção cutânea com coceira no pulso e no estômago. No final das contas, essa pessoa era alérgica ao níquel no aparelho.
Se você ficar com bolhas na pele depois de ficar ao sol por 1 a 2 horas, provavelmente não é uma queimadura de sol, mas uma reação alérgica. Você também pode ter alguma vermelhidão na pele, pequenas saliências e descamação. Quando isso acontecer, vá para o pronto-socorro rapidamente. Os especialistas farão testes e darão conselhos sobre como agir. Às vezes, medicamentos diferentes também podem causar isso, ou frutas como limão e pastinaca. Se você é alérgico ao pólen, fique longe de frutas e vegetais. Alguns deles têm proteínas como as encontradas no pólen, e seu sistema imunológico responde a elas como reage ao pólen. Elas podem desencadear os mesmos sintomas de alergia, como coceira, inchaço da boca, rosto e... bem, você entende. Você está preso em um carro durante uma tempestade de inverno. Lá fora está congelando e você começa a tremer. Isso é uma coisa boa. Quando as temperaturas caem abaixo de um nível confortável, seu corpo começa a tremer. Esta ação aumenta a produção de calor da superfície corporal em 500%. Mas tremer só pode aquecê-lo por um certo tempo. Depois disso, seus músculos ficarão sem combustível e pararão de se contrair. Se alguém parar de tremer repentinamente, ficar cansado e com vontade de adormecer, haja rápido. Leve-o para dentro de casa, remova qualquer roupa molhada, esfregue suas mãos e pés, enrole-o em cobertores e encontre compressas quentes e secas para aplicar no peito, pescoço ou barriga. Nunca coloque uma compressa quente em seus braços ou pernas. O calor repentino forçará o sangue frio de volta ao coração, cérebro e pulmões, fazendo com que a temperatura interna do corpo caia. Enquanto você dirige por uma estrada vazia, houve uma transmissão de emergência no rádio sobre o tempo. Um aviso de tornado. Em sua área significa que um tornado pode acontecer. Mas um alerta de tornado significa que um tornado apareceu no radar ou foi visto pessoalmente. Você também deve prestar atenção ao granizo. Ele surge quando as correntes ascendentes, dentro de uma tempestade, empurram a chuva para as nuvens espessas e ela congela. Mas quando um tornado se aproxima, o granizo pode chegar sem chuva. Então, tudo fica silencioso. O ar fica parado e não há vento. De repente, você verá as nuvens se movendo rapidamente em um padrão de rotação ou em direção ao céu. Você ouvirá um som alto de cachoeira que se transformará em um rugido conforme o tornado se aproxima. Será semelhante ao som de trens e jatos. Os detritos começarão a cair e uma nuvem em forma de funil começará a girar, puxando galhos e folhas para cima. Se o tornado não estiver se movendo para a esquerda ou para a direita, ele pode estar vindo em sua direção. E você não perceberá até que esteja muito perto. Então, proteja-se! Assim que você está relaxando em casa assistindo à TV, você ouve um barulho estranho. Parece uma rajada de vento suave, mas você confirma que não há nada lá depois de verificar todas as portas. No dia seguinte, você sente uma pressão no peito e ela piora com o passar da semana. Logo, as dores no peito são seguidas por uma terrível sensação de exaustão. Você não pode deixar de pensar que há algo errado com seu corpo, mas os problemas estão dentro da sua casa. Você pode estar sofrendo envenenamento por monóxido de carbono. Quando esse gás enche sua casa, ele se acumula em sua corrente sanguínea e substitui o oxigênio em seu corpo. O envenenamento também pode causar dores de cabeça, náuseas e confusão. Nesses casos, corra para fora para tomar ar fresco e ligue para o serviço de emergência. Além disso, pegue um detector de monóxido de carbono e coloque-o no corredor ou em áreas onde você dorme. Verifique as baterias 2 vezes por ano e, quando o alarme tocar, saia. E você sabe para quem deve ligar. Você vai patinar no gelo. O gelo no lago parece mais espesso do que realmente é e... Você ouve um estalo e acaba na água gelada. Primeiro, seu corpo entrará em choque por causa da mudança repentina de temperatura. Não se preocupe, isso passará depois de 1 a 3 minutos. Agora, você deve encontrar um pedaço sólido de gelo para se segurar. Não tente escalar, basta colocar os braços nele, chutar as pernas e empurrar a peça para frente. Isso ajudará a arrastar seu corpo para o gelo. Quando estiver em uma camada de gelo, não se levante. Se o fizer, o peso do seu corpo se concentrará na área menor de gelo e ele se quebrará novamente. Continue rolando até que você esteja mais no solo estável.
E se você tiver que quebrar a janela de um carro quente? As janelas dos carros têm camadas de materiais que podem resistir à força. Aqui está o que você precisa fazer. Evite as janelas traseiras ou para-brisa dianteiro do carro. Esses vidros são mais difíceis de quebrar. Opte pelas janelas do lado do passageiro e do motorista. Se você tiver um martelo, não bata no meio do vidro. Mire nas bordas, onde o vidro quebra mais fácil. Agora, se as janelas se recusam a quebrar com um martelo, com uma chave de fenda ou o que quer que você tenha por perto, procure uma pequena pedra pontiaguda. Se isso também não funcionar, então sua melhor aposta é a vela de ignição do carro. Abra o capô, retire a vela de ignição, quebre o invólucro de porcelana e jogue a peça de cerâmica quebrada em qualquer lugar da janela. Estamos no meio do verão e você está de férias em algum lugar da orla do Pacífico. De repente, você sente um forte terremoto. Bem, este pode ser o primeiro sinal de alerta de um tsunami se aproximando. Ou pode desencadear grandes ondas com milhares de quilômetros de extensão. Mas existem outros sinais reveladores de que um tsunami está a caminho. Um é uma mudança nos níveis da água, tanto subindo quanto caindo. Se você notar que o oceano está se retirando rapidamente e o fundo do mar está ficando exposto, deve correr pelo menos 30 metros acima do nível do mar e 1,5 km para a terra adentro. Muitos especialistas dizem que uma vez que a água do mar começa a diminuir, você tem 5 minutos para evacuar antes que as ondas enormes cheguem. Lembre-se, tudo pela ciência e você. Ush! Ah! Você acaba de ser empurrado para fora de um avião no alto do céu do Brasil. E não há nada além de você, seu paraquedas e o chão lá embaixo. E ele está ficando mais perto a cada segundo. Abre sua mochila inútil! Ufa, finalmente! Mas você percebe que agora está planando em linha reta. Ah não, você está caindo no rio Amazonas! Não tem para onde escapar agora. Splash! Você está na água, coberto pela lona pesada. Você a empurra para o lado, lutando para respirar e tentando se orientar. Mas assim que se livra do paraquedas, percebe alguns movimentos estranhos debaixo d'água. Tem uma silhueta escura circulando ao seu redor. Ei, tem mais uma! 2, 3, 5! Tem um cardume de peixes e eles parecem estar um tanto interessados em você. Ah não! Você congela de pavor. Piranhas. Tudo que você quer fazer é gritar de medo e fugir. Mas espere. As piranhas são calmas e até um pouco tímidas. Elas geralmente não vão atrás de humanos. Na verdade, elas são como a maioria dos animais. As piranhas têm mais medo de você do que você delas. Além disso, elas são mais necrófagas do que caçadoras. Então, de fato, não gostam tanto de você. Mas se você fizer qualquer movimento brusco, elas podem entrar em pânico e vir conferir o que está acontecendo. Com os dentes, é claro. Algumas espécies de piranhas são até vegetarianas. Não tenha muitas esperanças, no entanto, pois essas que estão ao seu redor provavelmente não recusariam um bom bife humano. Então sim, fique calmo ou tente se mover bem lentamente. As piranhas vermelhas, a espécie mais perigosa de todas, têm uma audição muito boa e reagem ao barulho. É assim que elas localizam suas presas. O cardume todo se comunica enviando sinais umas para as outras quando encontram uma presa em potencial. Tente não virar uma gritando. As piranhas vermelhas não só caçam quando ouvem barulho, mas elas também fazem barulho. Se você pegar uma, ou se ela encontrar outro peixe, ela latirá como um cachorro. Como se já não fosse assustador o suficiente. Mas não jogue fora seu paraquedas ainda. Se tiver algo na sua mochila, tente proteger suas mãos e pés. Eles são alvos vulneráveis, de fácil acesso e provavelmente muito saborosos, que podem ser perseguidos pelas piranhas. A mandíbula delas é forte o suficiente para esmagar ossos, então sapatos mais rígidos e luvas grossas serão bastante úteis. Os filmes muitas vezes apresentam piranhas como monstros ferozes com uma enorme serra no lugar dos dentes. Não é de se admirar que todos nós tenhamos medo delas após vê-las arruinar toda a diversão no lago durante as férias. Na verdade, Hollywood aprendeu com Theodore Roosevelt. No início do século XX, ele escreveu um livro em que descreveu as piranhas como os peixes mais ferozes do mundo.
Ele relatou que viu um cardume de piranhas devorar uma vaca inteira em questão de segundos. Bem, pode ser que não tenha sido exatamente assim. Pesquisas mostraram que essa não é exatamente a situação típica quando humanos ou alguns animais maiores encontram as piranhas. Sim, os dentes afiados delas são incrivelmente cortantes e têm cerca de 5 milímetros de comprimento. É comum que animais marinhos, como tubarões e piranhas, muitas vezes percam seus dentes. Os tubarões os perdem um a um, enquanto as piranhas os substituem em grupo. As piranhas têm uma mordida forte, e a razão pela qual elas realmente conseguem abater animais muito maiores que o seu próprio tamanho é que elas não perdem tempo mastigando. Conforme abrem suas mandíbulas e mordem, a comida simplesmente entra na barriga. Elas giram, mudam de posição o tempo todo, mordem suas presas e se revezam incrivelmente rápido. Então, se você vir aquele efeito de água fervente acontecendo, saiba que significa problema. Mega piranha, a parente ancestral da piranha de hoje, viveu há cerca de 10 milhões de anos e tinha uma mordida incrivelmente forte. A mordida do Tiranossauro Rex, por exemplo, era apenas 3 vezes mais forte, apesar de ele ser muito maior do que a mega piranha, que pesava apenas cerca de 10 quilos. Nós não fazemos parte da dieta diária delas. As piranhas são mais propensas a ir atrás de restos de animais ou de algum animal velho e doente que não consegue se mover mais. Felizmente, você não está perto dos ovos dela, pois elas não hesitarão em usar os dentes para protegê-los. Isso e a situação em que elas estão literalmente morrendo de fome são alguns momentos em que o ataque delas pode ser um pouco extremo, como o ocorrido com aquela vaca da história de Roosevelt. Ainda assim, a pesquisa diz que para devorar um animal maior como aquele em 5 minutos, seria preciso cerca de 500 piranhas, o que é definitivamente muito mais do que qualquer cardume selvagem já encontrado. Na verdade, o tamanho de um cardume comum costuma ter em torno de 20 delas, então elas precisarão de um pouco mais tempo que isso para te devorar. Água mais lenta, rasa e quente é algo que elas preferem para relaxar e procriar. Então, se você puder, tente ir para águas mais profundas e frias com correntes mais fortes e mais rápidas. Ok, você conseguiu escapar das piranhas e está nadando. O rio está levando você para longe e... ah não, uma barbatana está vindo na sua direção. Como se o rio Amazonas já não fosse assustador o suficiente, agora ele tem que ter tubarões também? E não é qualquer tubarão. Estamos falando do tubarão cabeça chata, uma das espécies mais perigosas, parente do tubarão-tigre e do tubarão branco. Além disso, ele ainda tem a mordida mais forte de todos eles. Quem? Piranhas? Esses caras estão em muito mais filmes do que elas. Os tubarões cabeça chata podem ser encontrados tanto em água salgada quanto em água doce, e eles simplesmente adoram águas quentes e rasas, como as de rios. Sim, exatamente como onde você está no momento. Eles não criam seus filhotes nem botam ovos, e são semelhantes aos mamíferos. Para seus filhotes nascerem, eles preferem ir para o habitat de água doce. Eles comem tartarugas, pássaros, crustáceos e outros peixes. Aqueles que vivem na África, às vezes atacam até hipopótamos. No entanto, eles geralmente não têm sorte com essas feras. Eles realmente não são tão exigentes quando se trata de comida, então eu duvido que recusarão uma coisinha saborosa nadando na sua direção. Mesmo que a única coisa que você queira seja se jogar para o mais longe possível naquele momento, tente manter a calma. Talvez o tubarão esteja apenas relaxando porque já comeu demais, então ele está passando por você sem nenhum interesse brilhando nos olhos. Mova-se lentamente, flutue e fique de olho no tubarão. Espere que ele nade para longe de você. Ah não, talvez o primeiro não queira ir atrás de você, mas o segundo tenha chegado um pouco perto demais. Ok, regras diferentes então. Esses animais preferem refeições fáceis que nadam para dentro da boca, então eles certamente apreciarão se você não se defender, mas se defender é exatamente o que você deveria fazer. Mire nas partes sensíveis do corpo, como olhos, guelras e nariz, especialmente se você tiver objetos pontiagudos. Quando estiver em águas rasas, fique em uma posição defensiva e pare firme no chão. Mostre todos aqueles movimentos que costumava ver nos filmes de artes marciais. Se houver recifes, pedras ou outros objetos firmes ao seu redor, posicione-se contra eles para que o tubarão não possa surpreendê-lo por trás. Se você estiver em águas abertas, seria melhor ter companhia para ficar de costas um para o outro, cobrindo assim todas as direções. Pá! Você acertou o tubarão no olho! Assustado, o predador está saindo, mas não relaxa ainda, pois ele provavelmente retornará depois que seu olho voltar ao normal.
Agora é hora de aliviar todo o seu pânico e nadar para longe o mais rápido que puder para finalmente sair da água e deixar para trás todas essas criaturas à espreita. Você sai para a margem, respirando profundamente e tenta relaxar. Felizmente, agora acabou. Acho que você já passou por coisas suficientes hoje. Ah não! Outro barulho? O que será agora?